A Laura apresentou o início de uma gripe durante a semana, no início da semana, antes dela completar os 3 meses de vida. Ela começou pra gente, era um resfriado, uma gripezinha, né? E ela começou a ficar meio ruinzinha, com o nariz correndo, né? Aquele sintoma de gripe. E aí a gente levou ao médico, né? 3 meses de vida, né? Vamos levar ao médico. Aí nós achamos melhor levar ela ao médico, porque ela estava tossindo já. Levamos, o médico disse que não era nada, podia ser alguma coisa alérgica. Passou um xarope e voltamos para casa. A gente voltou para casa, no outro dia de manhã ela amanheceu pior. E aí ela não melhorou. E eu me lembro que foi numa quinta-feira à noite, a gente decidiu levá-la de novo para o médico. Ela já tossia bastante. E a médica disse que podia ser uma bronquiolite e fez um ciclo de ataque, que eles chamam, né, com a bombinha. E na primeira vez que eles fizeram, a primeira aplicação da bombinha, a Laura já melhorou muito. E nisso nós tínhamos pedido oração para o pessoal na célula, em alguns grupos, e ela melhorou muito, fez os 3 ciclos e ficou bem. E eu jurava que era o maior milagre da minha vida, porque ela já estava bem ruinzinha, bem cansadinha. Então ela ficou bem, a médica falou, não tem por que eu segurar vocês aqui, vou mandar vocês de volta. E foi o que a gente fez, eu trouxe, né, para casa, trouxe remédios e começamos a tratar em casa. No outro dia de manhã, ela levantou pior novamente. Ela tossindo mais e a gente percebeu que ela estava com dificuldade para respirar. E aí ela passou a madrugada comigo no quarto, logo de manhãzinha eu vi que ela estava muito cansada e ela não conseguia nem mamar. E ela gemia bastante também. E eu vi que ela tinha muita dificuldade para respirar. E aí levamos ao médico novamente, aí o médico examinou e aí começou a nossa preocupação. Então a gente foi pro médico, assim, muito rápido na parte da manhã. Quando chegamos lá, aí fizeram, né, um atendimento na triagem, a saturação dela estava muito baixa. Estava 85, 86, variava um pouquinho nesse número. E aí você percebe a agonia da enfermeira, você vê que tem alguma coisa errada, né? Aí ela pegou uma ficha que não é comum pegar, que é uma ficha, eles chamam lá de ficha azul, né? E preencheu aquela ficha azul e nem esperou a gente ser chamado na recepção para fazer nada, nos levou direto ao médico. A médica já começou a preencher, viu que ela estava com um desconforto muito grande e falou, mãe, eu vou levar ela para retaguarda, que é o que eles chamam de observação infantil lá, né? Porque ela tá com um pouco de desconforto e tal, a gente vai tentar recuperar isso. Fizeram 2 ciclos de ataque e não melhorou. E aí a gente, lá na retaguarda, deram inalação, deram injeção e ela não melhorava. E aí entrou a fisioterapeuta, falou assim, mãe, vou colocar um oxigênio só para ela ficar mais confortável. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque como que uma fisioterapeuta entra, coloca oxigênio, faz aspiração na minha filha, e a saturação dela estava muito baixa. Aí no mesmo dia, né, a médica começou a examinar, aí viu que estava piorando muito. A médica se assustou porque ela achou que a piora da Laura foi muito rápido. E aí, de uma hora para outra, foi piorando, mesmo dando os remédios, fazendo puff, fazendo inalação, alguns outros remédios que eles davam lá, não havia melhora. Aí a médica veio de novo e falou assim, mãe, ela tá piorando muito rápido, então eu vou ter que levar ela pra UTI e nós temos só mais uma vaga na UTI e eu vou pedir essa vaga pra ela. Não precisa ficar preocupada, a gente só quer acompanhar ela de perto. Eu já fiquei desesperada, falei com o Lucas que a gente ia pra UTI. Aí foi onde eu lembro que eu tava em casa, né, a Bia me ligou e falou, amor, a Laura tá indo pra UTI. Fomos, por conta da pandemia, a gente ficou em isolamento lá. E eu passei a madrugada com ela. E a Laura tava muito agitada, porque o desconforto dela era muito grande. Ela não conseguia respirar direito. E ela estava com fome também, decidiram passar uma sonda. Ela se acalmou um pouco mais, mas ela tossia sem parar.
E aí, mesmo na UTI, ela foi piorando e o ambiente da UTI parece que é um negócio diferente, porque é um monte de criança extremamente doente, um monte de criança com problema, né? E você começa a ficar com aquele negócio, né? Com aquele sentimento, o que será vai acontecer, o que a gente vai fazer, né? E aí o médico, toda hora, os enfermeiros, o médico em cima da Laura, e eles falavam assim, tem que ficar quietinha pro tio não precisar te entubar, você precisa ficar bem. E eu ficava desesperada, eu falei, não entuba ela. Ele falou assim, mãe, vou te falar, a gente tá aqui fazendo tudo que a gente pode, mas a bronquiolite, ela tem um pico de piora. E ela não está nesse pico ainda, a gente vai enfrentar esse pico. Então a gente precisa tentar fazer todo o possível para amenizar o pico. Eu falei, então, tudo bem, passei a madrugada naquele desespero, né? E nesse meio período, o que a gente fazia era o quê? A gente tava, orando, né? Aí eu só pedia para Deus não levar minha filha. Eu ajoelhei no quarto e eu orava muito em pensamento, não conseguia nem abrir a boca, eu chorava demais. Eu falei, bem pensando, Deus, por favor, não leva minha filha. Eu orava para que eu conseguisse confiar no plano de Deus para minha vida. Eu não falava, Deus, faz isso, faz aquilo. Eu falava, Deus, me ajuda a confiar no seu plano. E aí, passei aquela madrugada horrível. E aí, entrou a médica, eles trocaram de plantão. Entrou a próxima médica e ela falou assim, mãe, eu vou ter que entubar a Laura. Eu ficava durante as noites e a Bia ficava durante o dia. E aí a Bia me ligou, era por volta de meio-dia, falou, amor, a Laura vai ser entubada. Porque ela não tá melhorando e eu fiquei desesperada. Eu falei, não entuba ela, por favor. Ela me explicou, falou, olha, a Laura, ela tá muito cansada. É como se ela estivesse fazendo abdominal sem parar. Então, se eu não entubar, vai chegar uma hora que o coração dela vai cansar e ele não vai bater mais. Então, para a gente evitar uma parada cardíaca, tentar reanimar ela, a gente vai entubar para dar um alívio pro pulmão dela. E aí que a gente ficou, extremamente desesperado, né? Aí eu chorei igual uma criança, todo mundo, né? Ficou, extremamente preocupado, porque você já falou, entubado, uma criança de 3 meses vai ser entubada, né? E aí eu já fui correndo pro hospital. Quando ela entrou no hospital, que eles começaram a ver que era grave, ela tinha completado o 3º mês de vida. Então ela completou lá no hospital. Então a gente estava muito mexido com isso. E eles não descartavam a hipótese de ela estar com Covid, né? Porque era pandemia, eles tinham feito exames, mas os resultados ainda não vieram. E aí veio um outro médico que ele faria a intubação dela e aí as enfermeiras falavam assim, fica tranquila, porque esse médico, ele é um médico muito bom, ele é chefe de várias equipes de hospitais e foi muito rápido. Ele já entrou na sala, pediu para eu sair e já começaram a fazer o procedimento, porque eu não podia acompanhar. E quando eu saí, eu peguei meu celular e por algum motivo eu abri o WhatsApp e tinha um link de oração pelo Zoom e eu cliquei nesse link e no momento que ela estava sendo entubada tinha muitos irmãos da nossa igreja orando por ela naquele momento. Eu falo que num período da nossa vida, né, às vezes a gente se sente sozinho. E nesse período eu senti o amor de Deus, mas eu e a Bia, como família, a gente sentiu Deus demonstrando o amor dele através das pessoas. Depois que ela foi entubada, eu tinha já avisado o Lucas, ele foi pro hospital, a gente ficou sentado lá no banco, sem falar nada, porque a gente não tinha o que falar, né, naquele momento. Aí ele trocou comigo, decidiu ficar lá na UTI com ela, acompanhar ela. Ela estava sedada, então não tinha como amamentar, não tinha como fazer nada, né? Eu precisava descansar e o Lucas ficou a madrugada com ela.
E pra mim foi muito difícil. Cheguei lá porque eles amarram, né? Porque eles não podem sedar muito ela. Porque como ela era muito nova, ela poderia não acordar do sedativo. E ela piorou muito durante a madrugada. A saturação dela chegou a 75, 74. E ela estava extremamente cansada, mesmo entubada. Parecia que em vez de melhorar, a intubação só estava piorando ela. E aí na parte da madrugada, eu lembro que foi muito forte para mim, que estava muito baixa a saturação dela. E as enfermeiras vinham toda hora, conversavam entre elas. Ai, a médica precisa sedar mais ela, porque ela tá muito agitada e tal. E toda vez que ela se mexia, a saturação caía mais, né? Vai ter que sedar ela, porque se não sedar, ela vai ser pior, o coraçãozinho, o pulmão dela vai parar. Porque mesmo entubada, ela fazia força para respirar. E aí foram conversar com a médica veio conversando com elas e dando para ouvir tudo, falando: a gente não pode sedar mais ela, porque senão eu não consigo acordar quando eu precisar tirar ela do tubo. E a gente ficou naquela agonia, né? Eu em casa o tempo todo eu mandava mensagem pro Lucas, não consegui dormir. E ele teve que ouvir, né, tudo aquilo. Esperando uma parada cardíaca, alguma coisa mais grave. Isso me deixava mais angustiado, né? Mas só que ao mesmo tempo nos fazia a gente, aquele negócio, né? Quando a gente tá nessas situações, faz a gente querer buscar ainda mais a Deus. E a gente entregava nas mãos de Deus, né? Deus, eu vou confiar no que o Senhor tem pra mim, então eu vou descansar, eu sei que o Senhor vai fazer o que é melhor. E o Nego foi por volta das 4, 5 da manhã, a Laura tirou o tubo sozinha. E na hora que ela tirou o tubo, a saturação dela subiu. E aí a médica achou mó estranho, nossa, como assim, né? Porque ela tirou o tubo e melhorou. A médica falou: então vamos deixar sem um tubo e deixar só aquele oxigênio forçado, né, que eles chamam. E ela tava com as mãozinhas amarradas, né? Então a gente crê muito que foram os anjos do Senhor que agiram naquele momento e tiraram o tubo, e aí ela melhorou bastante, né? Vendo o quadro dela, ela melhorou consideravelmente. Colocaram ela no oxigênio que eles chamam de alto fluxo, que manda o ar com mais pressão, né, para o pulmãozinho dela. Os exames saíram, graças a Deus deu negativo para Covid, mas também deu negativo para um dos principais vírus que causam bronquiolite. Então eles foram no achômetro, né, que era bronquiolite, mas eles não tinham muita certeza. Mas ela foi tratada como um caso de bronquiolite aguda. Aí, com os exames negativos, a gente pôde ir para uma sala que tinha várias outras crianças também em estado bem grave, assim. E eu me lembro que uma daquelas manhãs que eu tava lá, toda vez que uma criança recebia alta, eles faziam um corredor e aplaudiam. E eu ficava só pensando quando seria a minha vez de sair com minha filha dali. Mas eu tava confiando muito. Tinha um dos enfermeiros que ele era cristão. E eu lembro que ele reuniu todas as mães ali e fez uma oração. E eu fiquei muito confiante de que Deus estava agindo, né? E enquanto eu estava ali, eu não orava só pela minha filha. Eu orava por todas as crianças que estavam ali. Eu comecei a guerrear também pelas outras famílias, né? E aí eu tinha combinado com a pastora Zane, pastor Daniel, que eles iriam visitá-la, né? Na época não podia receber, não tinha visita aberta, mas como eles são pastores, eles poderiam entrar. E aí uma amiga nossa da igreja, Andréia, muito querida, ela teve uma visão do pastor Daniel orando pela Laura e ela melhorando. Ele entrou, ficou 1 hora mais ou menos ali com a gente, ficou conversando. E aí ele, no finalzinho da visita, ele orou por ela. E 1 hora, mais ou menos 1 hora, 2 horas depois que ele foi embora, a Laura apresentou uma melhora absurda. E aí ela começou a ter uma melhora muito rápido. Ao mesmo jeito que a médica se assustou com
com a piora se assustou com a melhora. E a gente sabe que só poderia ser Deus agindo, porque ela ainda estava enfrentando o pico da doença. Então, as notícias que a gente tinha dos médicos é de que ela ia piorar. E aí, ela começou a ficar com a saturação muito boa, ainda estava usando oxigênio. E por tanto tempo de estar usando oxigênio aí, a mangueirinha ali que estava no nariz dela torceu e o ar começou a ser mandado para fora, não entrava no nariz dela. E eu via que a saturação dela estava muito boa. E aí eu chamei a fisioterapeuta, eu falei, olha, o ar não tá entrando no nariz dela. E ela falou, eu vou dar uma olhada. E aí quando ela viu, ela tava saturando super bem em temperatura ambiente, né? E ela não acreditou que aquilo estava acontecendo. E eu sabia que era Deus, eu sabia que era Ele. A médica falou, nossa, estranha, ela não ficou nem 24 horas entubada. Foi muito pouco o período. Porque a médica deu a previsão pra gente de no mínimo 5 dias. O tempo todo nós sentimos, assim, a igreja abraçando a gente, né? A igreja é a nossa família, orando sem cessar. E me mandavam vários testemunhos. E as pessoas orando falavam que houve um mover na igreja e eles tinham certeza que aquela hora não ia morrer. Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar direito. Mas eu só acreditei. E eu vi essa melhora dela, né? A nossa igreja, né, é a nossa família, né, realmente. E nisso a gente viu, né, porque família nessas horas está junto, nos apoia, né. E a gente recebeu um apoio imenso, né, não foi só dos líderes da igreja, mas foi de todo mundo, né. Quando a gente pôs a foto da Laura no status pedindo oração, a gente olhava no nosso status, todo mundo tinha postado as fotos da Laura, né. Então ela tirou o oxigênio, nós ficamos mais um dia ali na UTI para ver se ia permanecer daquele jeito. Ela ficou bem. Aí no dia seguinte nós tivemos alta da UTI, fomos para o quarto comum e ela ficou lá comigo. Já conseguiram tirar a sonda porque ela conseguiu mamar, né? Na manhã que a gente ia receber alta, ela conseguiu mamar, pegou a mamadeira, pegou o peito. E aí a fono já falou assim, por mim eu já dou alta para ela. E aí eu tava muito ansiosa. Então ela conversou comigo à noite. Então de manhã eu já sabia que tinha previsão para alta. Eu já arrumei todas as coisas. Eu tava esperando só a médica vir. E aí até uma enfermeira deixou escapar, né? Vocês estão de alta. A médica não tinha conversado com a gente ainda, né? Mas entre eles já tava certo que a gente ia pra casa. Eu fiquei mais animada ainda. Mandei mensagem pro Lucas pra ele buscar a gente. Era antes do almoço isso. A médica passou, deu a alta. Eu arrumei ela muito linda pra ir pra casa. Quando eu saí daquele hospital, eu respirava muito aliviada e muito grata, porque Deus me mostrou mais uma vez o quanto Ele me ama e o quanto Ele cuida, né, da minha família. E aí depois a gente começou, mas o que Deus queria mostrar pra gente, né? E o que eu senti mais forte é, tipo assim, mostrar que a gente não está só, né? Que a gente tem uma família gigantesca para nos ajudar, né? E o carinho dele, né, através das pessoas. Eu precisei passar 6 longos dias pelo deserto para entender que Deus, Ele é tudo que eu preciso. Ainda que eu perdesse a minha filha, Ele continuaria sendo tudo para mim. E eu percebi isso. E a gente veio para casa, encontramos nossos pais. A Lulu estava muito feliz também. Ela não entendia direito, mas ela ficou muito feliz de receber a irmã de volta, de ter a minha família reunida de novo. E eu só consigo agradecer a Deus a rede de apoio que a gente tem, nossa família, que foi muito presente, a nossa igreja, os nossos líderes, nossos pastores, que foram anjos, são anjos de Deus para nós, né? São sensacionais. E cada pessoa que orou, muitas igrejas oraram pela Laura. Então a gente agradece demais e
por esse milagre, o milagre da vida da Laura. Ela é um milagre desde quando ela estava no meu ventre. E Deus continua provando o amor dele com a gente. E aí quando a gente, eu peguei ela, trouxe ela pra casa, e aí, tipo assim, não só a gente, né, mas todo mundo comemorando com a gente, né, meus pais e todos os nossos amigos, né, as pessoas que nos ajudaram, estão, tipo, com alegria contagiante, né, sobre o que tinha acontecido, né, sobre o milagre que a gente tinha vivido, né, e desde então a gente sempre fala, né, que ela é o nosso milagre, né, que ela foi o que, né, Deus nos ensinou muito através dela, né? Mesmo ela pequenininha, ela nos ensinou muita coisa, né? Então, é isso aí que